Boa noite a todos. Boa noite. Coisa boa. Isso aqui é energia e vibração, né? Já deixa a gente até mais fortificado com essa boa noite para iniciar o nosso papo de hoje. Nós vamos refletir hoje sobre umas palavras do capítulo 18 do livro A Gênese, que tem como título São Chegados os Tempos. Ele tem 2 itens, que é Sinal dos Tempos e a Geração Nova. Nós vamos falar dos primeiros 5 itens de Sinais dos Tempos. Todos nós, eu creio, já ouvimos falar no Sinal dos Tempos, né? Aliás, eu acho que desde que eu me vejo por gente, sempre se ouvia falar nisso. Eu lembro que eu tinha uma pessoa que sempre dizia assim: enquanto tiver nascendo muitas crianças no mundo, o mundo não vai acabar, porque o sinal do tempo é quando começar a não nascer mais crianças. E isso eu escuto, quando a gente é criança, a gente fica naquele temor, né? E aí eu ficava pensando, além do fato de dizerem que o mundo teria acabado no ano 2000. Então eu fazia as contas para ver com que idade eu ia estar no ano 2000, para ver com que idade eu ia morrer, né? E, claro, depois a gente vai crescendo, vai desmistificando muitos costumes, muitas crenças, né? Das quais até a gente foi criado, às vezes, pensando que era verdade. Porém, nós temos o anúncio da chegada dos tempos, né? Ele foi anunciado para todos nós e que nós teríamos que prestar atenção. Porém, é importante que nós entendamos que essa chegada não é algo como uma corrida de Fórmula 1, né, que deu a volta lá, tantas voltas na pista, pronto, chegou, acabou. Em menos de um dia, né, são horas normalmente, acaba aquela corrida. A chegada dos tempos, ela não acontece assim, ela não se faz de um dia para o outro. Eu não vou dormir hoje nesse nosso tempo e acordar amanhã com a terra toda mudada, com todo mundo já mudado interiormente, né? Não é assim. Essa chegada, esses sinais dos tempos, eles acontecem desde que praticamente Jesus chegou até nós. Ou antes até, né? Mas como nós falamos sempre de Jesus para frente, Jesus já veio mudando tudo. E tantos outros acontecimentos no passado longínquo também foram mudando o plano terrestre, os habitantes desse planeta e assim sucessivamente, né? Então, nós temos aqui no item 1, muito interessante, que nos coloca assim: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se devem entender essas palavras proféticas? Porque é preciso que a gente não só escute o que dizem, mas é preciso que façamos um esforço para que entendamos o verdadeiro sentido das palavras que nos foram anunciadas. Por isso que eu tomo sempre muito cuidado para não dizer as minhas próprias palavras, porque não é a mim que vocês têm que escutar. E nem eu. Eu escuto aos ensinamentos dos Espíritos.
porque eles o sabem. E a palavra de Jesus, é claro, que está dentro de toda a nossa doutrina. Então não há o que temer. Porque nós, enquanto seres, nós falhamos nas atitudes e às vezes nas palavras. E às vezes no entendimento das palavras que alguém nos coloca. Por isso que é muito importante que nós dediquemos um tempinho do nosso pensamento para amadurecer com racionalidade, pensando um pouquinho. Se a gente diz que 1 mais 1 são 2, e alguém chegar aqui e começar a dizer para vocês que são 3, tem que duvidar. Não é? Não pode. 1 mais 1 vai continuar sempre sendo 2. A não ser que tenha daí, né, outras evoluções aí na física que eu ainda não conheço, mas enfim, no básico, para todos nós, 1 mais 1 são 2. E é toda a mensagem que o Cristo nos deixou, ela nos deixou, mesmo que aparentemente possa ser um pouco difícil, mas ela é muito básica. Que às vezes a gente faz dela algo muito complicado. Porque a gente acha que foi Jesus que disse, então ele tinha que dizer uma coisa muito, né, com palavras muito difíceis. As palavras difíceis nós encontramos nos nossos livros, porque eles foram escritos há muito tempo. Então, naqueles tempos, aquelas eram palavras rotineiras, que hoje a gente já não usa mais, né? Então, às vezes a gente tem que ir lá buscar o significado de palavras que a gente não conhece, porque não são muito utilizadas. Mas todo o ensinamento, todo o recado que nos é dado de forma muito clara, porque ele é muito sincero. E ele é e deve ser natural para cada um de nós, se interpretarmos com vontade, com amor, com respeito. Então, vejam a pergunta: em que sentido se devem entender essas palavras proféticas? Aí eles respondem: para os incrédulos, nenhuma importância tem. Aos seus olhos, nada mais exprimem que uma crença pueril sem fundamento. Né? Quer dizer, quem não crê em nada, não pensa que nada pode acontecer, a não ser viver e morrer. Que o mundo é o que é, está como está, o resto é crendice. E aí tem, para a maioria dos crentes, eles apresentam qualquer coisa de místico e do sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadores da subversão das leis da natureza. Essa colocação aqui eu achei ótima, porque há aqueles, né, hoje em dia, já há muito tempo, nós temos aquelas pessoas, né, que a natureza está se revoltando, o mundo está acabando porque os animais aquáticos estão se revoltando, né? O sertão vai virar mar, e tem tanta coisa que a gente escuta às vezes sem entender o que elas querem dizer. E aí vai se aventurando. Então eles dizem, né, para a maioria dos crentes que colocam coisas místicas, né, fantasiosas, que tem aquele que não acredita em nada, mas tem aquele que acredita até no Bumba Meu Boi e em outras coisas, né, faltou a palavra. Mas assim, creem em histórias
do cotidiano de uma cidade, né? Que a gente leva ao pé da letra. Então, há que se ter cuidado, porque daí, olha o que eles respondem. Inclusive, né? Como se a lei da natureza fosse se rebelar, né? Uma subversão das leis da natureza. A natureza, ela não fica contra ninguém. Até porque ela é obra de Deus, é obra da bondade. Então, não existe rebelião, não existe briga da natureza para conosco. Aí vocês vão dizer, mas Maureen, nunca aconteceu isso. A gente está com geleira derretendo, a gente está tendo, né, tanta chuva, alagando tantos lugares. A gente nunca viu tanta coisa, tanto alagamento, tanta coisa. Verdade. Isso não é revolta da natureza? Não. Isso é trabalho nosso. Isso não é trabalho de Deus. Porque Deus não fez nada para nos punir. Na verdade, Ele não nos pune. Ele nos dá sempre a oportunidade de aprendermos com os nossos próprios erros. Mas Ele não nos pune. E a natureza, que é sua obra, também não nos pune. O que acontece é porque nós maltratamos a natureza. Nós não deixamos escolhas para ela. Ela continua chovendo, ela continua seca, ela continua dando oportunidades para as flores florirem, para os animais viverem, mas a gente começa a desmatar. Com tanto desmatamento, a terra não consegue absorver mais a água. Né? Vai ficando tudo seco. Quando se tem a sombra, as florestas, tudo é úmido. Há um grande número de seres que ali nascem, brotam, se reproduzem. Mas aí a gente diz, tá tão quente, tá tão quente. Mas se a gente andar num dos bairros assim normais das nossas cidades, quantas árvores a gente encontra na frente de uma casa? Ou melhor, quantas casas a gente encontra com uma árvore? Porque eu fui criada com casa, com terreno, que tinha goiabeira, tinha pereira, tinha... Meu Deus! A gente não se queimava porque tinha tanta sombra das árvores que a gente brincava o dia inteiro no pátio. E a gente não conseguia sentir muito calor. Os antigos dizem, né? Era mais fresquinho. Claro, porque era a árvore do meu terreno se encontrando com a árvore do terreno do vizinho, que se encontrava com a árvore do terreno do outro vizinho. E o que nós temos hoje? Prédios, prédios e mais prédios. Asfalto, asfalto e mais asfalto. Sujeira, lixo e mais lixo. Ainda se vê pessoas jogando garrafinha de água pela janela dos carros. Ai, porque Deus está nos castigando. Não. Nós estamos recebendo pelo que fazemos. E aí, então, o que nos dizem os espíritos sobre essas respostas? São igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira, porque envolve uma negação da providência, né? São aqueles que não acreditam em Deus, em nada que criou e nada que continua criando e gerando as nossas vidas, o planeta e o universo. A segunda, porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza.
mas o cumprimento dessas leis. Quer dizer, acredita-se que realmente a natureza nos castiga, ela se revolta contra nós. E as leis da natureza não se cumprem assim. Elas se cumprem dizendo a nós: planta que você colhe. O que a gente colhe, se for a retirada de todas as árvores, calor e talvez até fome, né? Porque muito dos frutos nos alimentam. Então, nenhuma das duas considerações ali estavam corretas, justamente porque não acreditam em Deus e quando acreditam acham que Ele ou a natureza, sua criação, as leis naturais ou leis divinas, trabalham contra nós. E isso jamais aconteceria ou acontecerá. Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma providência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar de logo toda a ideia de capricho por inconciliável com a sabedoria divina. Quer dizer, Deus é muito sábio para a gente dizer assim: a natureza está chateada, vai jogar um raio em cima da casa de fulano. Isso é capricho. Às vezes a gente tem esses caprichos, né? Ai, como eu queria que tal coisa acontecesse, que não é muito cristão, mas a gente ainda comete. Isso é um capricho. E a natureza, ou as leis divinas, não tem esse capricho. É tudo muito científico. Tudo muito branco no preto. Temos, pois, que afastar desde logo toda a ideia de capricho, né? A gente não pode ficar pensando nisso, a gente tem que pensar no que nós podemos fazer para mudar isso. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Pois, se nenhum fio de cabelo cai de nossas cabeças sem que Deus saiba, vocês acham que tudo que acontece Ele não está olhando? Todos nós, ou eu espero que uma grande maioria, sabemos que muitas vezes o escândalo se faz necessário. Porém, ai de quem conduzir o escândalo, né? Porque nós temos o livre-arbítrio. Quanto mais elevarmos o nosso padrão de pensamento, como foi lido na mensagem do José, né? Joseano. Quanto mais nós colocarmos na nossa mente o amor, a saúde, a beleza da vida, do sol, do céu, da lua, das flores, das florestas, dos animais e de nós, porque nós somos a mais bela criação de Deus. Ou não é assim que nós olhamos para cada filho que temos? Cada um a gente olha assim: ai, meu filho é lindo, meu filho é amado, meu filho é perfeito. É meu filho, não é assim? E agora imagine a Deus, nós que somos cheios de defeitos, achamos a nossa obra divina
Ele então, pensa o quê? Que ele não fez com carinho cada um de nós? Que ele não nos fez perfeitos dentro daquilo que nós precisamos aprender para crescermos e sermos cada dia melhores nesse plano? Ah, fez. Pode ter certeza. Esses tempos até, vou abrir um parênteses aqui. Normalmente muitas pessoas dizem que a cegueira é um dos piores defeitos físicos que alguém possa ter. Porque não vê a luz, porque não vê a beleza, às vezes, da flor, né? E tantas outras coisas. Não vê o próximo da maneira como nós vemos com os nossos olhos. Mas, se nós estudarmos um pouquinho mais sobre o que Jesus nos ensinou e a perfeição do nosso Pai, muitas vezes o não ver é uma bênção para que não caiamos na tentação de erros que a visão nos faz cometer. Ai, mas como assim? Como assim? Quem nunca entrou num lugar e ficou reparando na roupa dos outros? Quem nunca ficou olhando para alguém e disse: magricela, que cabelo feio, que pessoa mais chata, ou eu não gosto de pessoas da cor X ou da cor Y. Quem não vê, não vê. Será que vai ter discriminação de cores? Será que vai falar da roupa de alguém? E isso são pequenos exemplozinhos, né? Bem bobinhos. Mas daí para coisas muito maiores. Então, nada do que nós estamos aqui vestidos neste corpo, esta roupa que nos foi feita com todo o amor de Deus, é em vão para cada um de nós. Voltando, isso posto, diremos que o nosso globo, como tudo o que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então, lembrem-se, essa mudança, essa hora que está chegando, esses tempos que estão sendo anunciados, eles vêm de acordo com várias transformações, inclusive a de nós mesmos. Se ontem eu era cheia de pré-conceitos estabelecidos sobre qualquer tipo de questão, hoje eu respeito as questões. A minha opinião é minha, mas respeitar a questão do outro, com o pensamento do outro, é obrigação minha. Que eu não estou aqui para julgar ninguém. Senão eu teria que me julgar, e não é fácil a gente se auto-julgar. Então, acho melhor a gente pensar em não julgar o outro. Até nisso Deus é bondoso. Ele diz, não julga o outro. Porque se a gente julga o outro, a gente tem que se julgar. Então ele não diz assim diretamente, mas está na entrelinha. Porque ele sempre diz, amai o próximo como a você mesmo. Aí sim, porque ele sempre bota o amor em primeiro lugar. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação
guarda relação com o habitante. Ou seja, hoje eu cheguei aqui dizendo que estava tudo lindo aqui, né? Que cada vez que eu chego aqui eu vejo uma coisa mais bonitinha. Aí ele disse, não mudou nada. Eu digo, mudou, eu vi aqui os livrinhos, tudo bonitinho. E a gente percebe quando as pessoas vão aumentando o carinho, a condição, a estantezinha de livro que eu não tinha visto. São detalhes do quê? De carinho, de possibilidade da casa, não é isso? Aí, a casa estando bonitinha, a gente também se sente mais bonito aqui dentro, mais feliz, não é assim? Com tudo arrumadinho. Agora, se isso aqui virar uma bagunça, se tiver tudo sujo, quem é que vai ter prazer de entrar aqui? Aí vão dizer assim, aquele centro lá ninguém vai. Será problema do centro ou do habitat do centro? Ou dos habitantes desse habitat que não estão sabendo cuidar dele com carinho. Assim é o nosso planeta. As transformações, elas acontecem em nós e, por conseguinte, no planeta. A partir do momento que estamos separando o lixo, diminuindo o lixo que não tem aproveitamento, né? Fazendo o quê? Com aquele que se pode aproveitar para enterrar, fazer compostagem, levar os lixos recicláveis. Se não pegam na sua casa, levem aos postos de entrega. O que nós estamos fazendo com o planeta? Melhorando o planeta. Mas não adianta, porque é só eu, meu vizinho não faz. Adianta. Sabe como é que o oceano é feito? De água. Eu sei que vocês sabem isso, mas só gotas, muitas gotas, conseguem formar um oceano. Um copo meio cheio só vai estar cheio se muitas gotas encherem esse copo. Então, cada gota é importante. Se você fizer e continuar fazendo, pode ser que o vizinho da direita não faça. Mas quem sabe o da esquerda, o da frente, se empolgue com a sua atitude. E aí serão 3 gotas. E assim, sucessivamente. Se não só o meu vizinho, mas o meu filho que mora em outro lugar, começar a fazer também na casa dele. E se todos nós fizermos, quanta coisa não vai diminuir? E aí mudaremos a nós e ao nosso planeta. Fisicamente, o globo terráqueo ha experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Nós estamos crescendo. A inteligência nossa também cresceu, né? Porque nós lá na Idade da Pedra, o máximo que conseguimos foi, digamos assim, descobrir o fogo, fazer a roda, né? Mas lá era tudo muito difícil. Hoje em dia, o pulo que a nossa inteligência nos fez dar. Eu fui criada com o telefone, que era muito caro para se ter em casa. Eu fui da geração, estou me lembrando daquelas brincadeirinhas, né? Da geração do orelhão, ainda com ficha, não era cartão. E hoje, quem que, na minha idade, naquele tempo, achava que um dia poderia ter
um telefone que se chama agora celular, ou melhor, um computador na mão. Jamais. Só o desenho dos Jacksons, para aqueles que têm a minha idade, é que passava essa historinha, né? Era um desenho animado, assim, que não dizia nada, era só pra gente sonhar. E o sonho se realizou. Por quê? Porque nós crescemos na inteligência e, de certo ponto, na moral. Né? Felizmente, durante muito tempo, nós conseguimos manter os homens sem bater nas mulheres, como era bem comum há tempos atrás. As mulheres começaram a trabalhar fora. Pena que hoje a gente tem aqueles espíritozinhos que ainda não acordaram para essa evolução, né? Mas tudo faz parte do plano de Deus. É a oportunidade de mudança. E a gente tem que entender que aqueles que não conseguem mudar, mudarão de habitat. Não é assim? Então, nosso tempo está indo. Eu vou só ler aqui um trechozinho do item 5 que diz assim: a humanidade tem realizado até o presente incontáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar: o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Os sinais dos tempos são esses. São os avisos a nos mostrar o quão importante é que mudemos à procura de conseguirmos nos reunirmos em sentimentos de caridade, fraternidade e solidariedade. Então, que possamos nós, meus irmãos, participar dos tempos que estão chegando, os nossos tempos, né? E que possamos, então, buscar essa mudança, porque intelectualmente e a ciência evoluiu. O homem conseguiu construir prédios altíssimos, conseguiu chegar na Lua e tantas outras façanhas que a gente nunca imaginou. Agora temos que deixar os pés na terra e abrirmos os braços para alcançar as mãos de todos aqueles que conosco fazem parte nessa caminhada evolutiva. Que a graça e o bem do Pai, o amor do nosso irmão maior esteja com todos nós e nos mantenham de olhos e ouvidos abertos para os sinais, para que aprendamos e consigamos alcançar a nossa melhora individual para partir para o coletivo. Que assim seja.